Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Melissa, eu tenho 20 anos e no ano de 2023 eu passei em 4 universidades para o curso de medicina, sendo 2 públicas e 2 particulares. E hoje eu vim contar para vocês quais foram as minhas notas para passar nessas 4 universidades. Em 2022, eu prestei 9 vestibulares: Enem, Fuvest, Unesp, Unicamp, Famerp, Famema, Unifesp, FMJ e Uniara. E dessas 9 faculdades, eu passei em 4, sendo elas a Uniara, que é uma particular de Araraquara, a FMJ, que é a Faculdade de Medicina de Jundiaí, a Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, e a Unifesp, que é a Federal de São Paulo. Como eu sei que é curiosidade de muitos vestibulandos saber quanto que precisa tirar para passar no vestibular de medicina, principalmente das públicas, hoje eu vim contar para vocês qual foi o meu desempenho nas provas que eu passei. Se eu ficar olhando um pouquinho pro lado, é porque as informações estão aqui. Então, começando com a Uniara, que foi a primeira universidade que eu passei. O resultado saiu no dia 18 de outubro de 2022, então ainda estava no início das provas, e ter passado nesse vestibular me deu um gás muito grande. Por mais que eu só tivesse feito vestibular para 2 universidades, que foi a Uniara e a FMJ até aquele momento, me mostrou que eu era muito capaz de conseguir chegar aonde eu queria. Para quem não conhece, a prova da Uniara é composta por 60 questões objetivas e uma redação, com a redação valendo no máximo 30 pontos. Então, a sua nota, final pode variar de 0 a 90. Eu acertei 40 de 60 questões nas objetivas e fiz 29 de 30 na redação. Então a minha nota final foi 69 de 90 pontos e eu passei em segundo lugar. Eu não vi nem meu nome na lista, na verdade. O reitor da universidade que me ligou falando que eu tinha sido aprovada em segundo lugar e assim, eu não tava esperando. Eu achei que eu não tinha ido tão bem assim no vestibular quando eu saí, porque eu achei a prova bem diferente. Ela cobra umas questões bem específicas, tipo rodapé de página, assim. Saí meio abalada da minha primeira prova e fiquei pensando, nossa, se na primeira prova eu já tô assim, imagina no resto, né, que é muito mais difícil. A menina que passou em primeiro fez 71 pontos, então se eu tivesse acertado umas 2 questões a mais, eu tinha ficado em primeiro. A segunda que eu passei foi a Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ano passado foi o 3º ano que eu prestei e eu sempre achei ela muito difícil, assim, muito conteudista e um pouco tempo para fazer. O meu pai mora em Jundiaí, então sempre foi o meu sonho passar lá, né? Caso eu não passasse numa pública, eu iria direto para lá. Para quem não sabe, o vestibular da FMJ é dividido em 2 provas. A primeira prova dura 4 horas, é composta por 10 questões dissertativas de biologia com A e B, 10 questões de química dissertativa com A e B e uma redação. E ela geralmente ocorre das 9 às 1 da tarde. A segunda parte, a segunda prova, é composta por 60 questões objetivas, que ocorre das 3 às 6. Então, o processo seletivo inteiro ocorre em um dia. É bem puxado, é bem cansativo. A prova é só aplicada em São Paulo e Jundiaí, então eu tive que ir para Jundiaí. Ano passado ocorreu no dia do professor, que foi dia 15 de outubro. Então eu vou começar falando da prova objetiva. Eu fiz 45 de 60 questões, sendo 7 de 10 em português, 6 de 10 em matemática, 7 de 10 em geografia, 7 de 10 em história, 9 de 10 em inglês e 9 de 10 em física. Nas dissertativas, eu fiz 15,5 de 20 em química e 15 de 20 em biologia. Então, minha pontuação total nas dissertativas foi 30,5 de 40. E na redação, eu fiz 17,27 de 20, sendo a minha nota final 92,77 de 120. E a minha classificação final foi 159 de 120 vagas. Eu passei na segunda chamada, que saiu no dia 9 de janeiro de 2023. Quando saiu a primeira chamada e eu vi a minha nota, eu já sabia que eu ia passar, assim, com base nas notas das pessoas que passaram nos anos anteriores. E se eu tivesse acertado mais 1,5 ponto, assim, eu teria passado na primeira chamada, mas eu fiquei muito feliz porque, com base nos meus resultados dos anos anteriores nessa prova, eu melhorei muito, eu subi 30 pontos na minha média. E foi nítido a minha evolução, eu estudei muito para essa prova, principalmente na semana, assim, revisei muito biologia e química, que eram as dissertativas que eu tinha mais dificuldade, e deu tudo certo, então eu fiquei muito feliz. Agora falando da Unicamp, o resultado saiu dia 26 de janeiro de 2023. Na primeira fase eu fiz 60 de 72 questões, lembrando que eu sou ampla concorrência, mas eu tenho PAS 40, que é para as pessoas que fizeram ensino médio em escola pública. Lá na pontuação deles, que eu não sei explicar como funciona, muito difícil, eu ganho 40 pontos a mais, basicamente. Dessas 60 questões, eu acertei 10 de 12 em português e nas obras literárias, 8 de 12 em matemática, 7 de 8 em história, 6 de 8 em geografia, 8 de 8
em Física, gabaritei Física na Unicamp, fiquei muito feliz. 7 de 8 em Biologia, 7 de 8 em Química e 6 de 8 em Inglês. Já na segunda fase, eu gabaritei a redação, acertei 12 de 12. Na prova de Português e das obras literárias, eu acertei 16,5 de 24. Em Matemática, eu acertei 18 de 24. Biologia, eu acertei 13,75 de 24. Não foi a minha pior nota. Não sei porquê, eu achei que eu tinha arrasado em Biologia, mas acabou que só acertei um pouquinho a mais que a metade. Química, eu fiz 17,75 de 24. E nas interdisciplinares, eu fiz 15 de 24. Só lembrando que a segunda fase é composta por questões dissertativas, tá? Então, uma classificação final foi 25º de 57 vagas, eu passei na primeira chamada. Hoje é a universidade que eu escolhi ficar, né? E a última que eu passei foi a Unifesp, no dia 10 de março de 2023, já estava, inclusive, em aula na Unicamp. A Unifesp é uma prova que depende do Enem, de quantas questões você acerta dá 180. Então, a minha nota do Enem foi 75,555 de 100 pontos. Se não me engano, eu tinha feito umas 136 questões de 180, não fui tão bem assim, mas consegui passar do mesmo jeito. E o vestibular da Unifesp, além de considerar a sua pontuação no Enem, ela tem uma prova à parte que acontece em 2 dias, sendo o primeiro dia composto por 25 questões objetivas, sendo 15 de português e literatura, e 10 de inglês e uma redação para ser feita em 4 horas. É um tempo muito tranquilo para fazer a prova. Em português e literatura eu acertei 13 de 15 e em inglês eu gabaritei, acertei as 10 questões. Redação eu fiz 45,455 de 50. Então a minha nota final no primeiro dia foi 91,273 de 100 pontos. Já no segundo dia a prova é toda dissertativa, composta por 5 questões de biologia, 5 de química, 5 de física e 5 de matemática, com duração de 4 horas, então às vezes o tempo é um pouquinho apertado no segundo dia, o que sobra no primeiro falta no segundo, mas mesmo assim dá pra fazer, dá pra passar, porque eu sou a prova viva disso. Então, em biologia eu acertei 17 de 20 pontos, em química eu acertei 17 de 20 também, física eu acertei 15 de 20, matemática eu acertei 14 de 20, então a minha nota final no segundo dia foi 78,75 pontos de 100. Então, a minha nota final do vestibular da Unifesp foi 81,159 de 100 pontos. E minha classificação foi 29 de 17 vagas. Eu concorro na cota T3, que é para quem fez ensino médio em escola pública, independente de renda. E eu passei na segunda chamada. Fui a última a ser chamada na segunda chamada. Eu não imaginava que eu ia passar nenhuma e eu acabei passando em 4 e eu pude escolher entre 2 públicas. Eu lembro que quando eu passei na Unifesp, eu fiquei muito em dúvida. Já estava na Unicamp, mas você nunca espera ter uma segunda opção. Ter uma chance de escolha, na verdade. Eu fiquei muito em dúvida, mas colocando tudo na balança, eu optei pela Unicamp, é onde eu estou hoje. Inclusive, passei no primeiro período, daqui menos de uma semana volto às minhas aulas, começo o segundo período, né? Espero que de alguma forma tenha ajudado vocês. Para quem não conhece a minha história, tem um vídeo que eu conto toda a minha trajetória, mas eu fiz 4 anos de cursinho até passar na pública e às vezes parece que é muito tempo, que você tá atrasado, que a sua vida não tá andando, mas depois que você passa no vestibular, você esquece. E parece que tudo faz sentido pra você. Eu sei que é clichê, só que é a mais pura verdade e só quem passa sabe qual é essa sensação. Então, se você tá nessa luta, não desiste. Agora a gente tá entrando no segundo semestre, na reta final, né? Essa tão temida reta final. Unicamp já tá logo aí, vai ser o primeiro vestibular das públicas, que vai ocorrer no finalzinho de outubro, primeira fase. Continuem firmes, se vocês precisarem de alguma ajuda, é só entrar em contato comigo aqui nos comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que eu posso trazer aqui pro canal, eu posso gravar e tudo mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também estão nessa luta para passar no vestibular de medicina, que tem dúvida de quanto que precisa tirar pra tá dentro. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!